Depois de livros, regras e conversas filosóficas sobre honra, chegamos ao momento que qualquer um na mansão adoraria assistir de camarote, um duelo entre um jovem plebeu obstinado e o filho de um nobre influente. Mas não se engane, isso não é uma luta qualquer. Aqui, orgulho vale mais que prêmio, e uma derrota pode significar muito mais do que um arranhão na espada. Ryan, com o ego ferido e uma vontade quase infantil de se vingar, está pronto para testar até onde Chirone pode ir. Só que, entre provocações de volta e alguns conceitos duvidosos sobre lutar com a vida em jogo, esse confronto acaba revelando algo que ninguém esperava. Talvez, no fundo, os dois não sejam tão diferentes assim. E é aí que começa uma das conversas mais tensas, e, de certo modo, mais reveladoras, dessa história. Ryan olha para Chirone, meio confuso, e solta a pergunta que ninguém esperava. Então, o que exatamente você é? Chirone pensa, bom, definitivamente não sou o cara que vai vencer esse duelo. Mas, como bom curioso, quer saber qual vai ser o próximo capítulo dessa novela de ação. Afinal, mesmo que aquilo fosse só um duelo, Ryan ainda era um nobre, e nobres são como tempestades, você nunca sabe se vai vir um raio ou só um vento forte. Como tinha acabado de pisar no orgulho do garoto mais uma vez, ele não tinha a mínima ideia do que Ryan poderia fazer. Mas, em vez de espernear, Chirone simplesmente aceita a derrota e manda a frase mais perigosa que alguém poderia dizer ali. Pode me matar, se quiser. Você ganhou. Ryan fica indignado. Se eu te matar, vou ser morto logo em seguida. Isso é ridículo. Chirone responde que essa lógica é tão maluca que só poderia ter saído da boca de Ryan. Mas o nobre insiste, eles estavam lutando com a vida em jogo e, por isso, o perdedor deveria morrer. O detalhe é que, para Chirone, a coisa era diferente, ele estava lutando só para sobreviver, não para apostar a vida como num campeonato de suicídio esportivo. Logo, para ele, aquele duelo nunca fez sentido desde o começo. Ele aproveita para cutucar, lembra do dia em que entregou Ryan para o mestre? Pois, pergunta por que o garoto culpa só por ter dito onde ele estava. Ryan diz que ficou bravo porque achou aquilo desonroso. Ele queria que Chirone o ajudasse a se esconder. Chirone se irrita e rebate, Ryan o colocou numa situação tão desconfortável que era impossível saber o que fazer. E, além disso, ajudar a se esconder seria queimar a própria honra. Segundo ele, se Ryan tivesse mesmo honra, teria enfrentado o treino do mestre de cabeça erguida. Depois dessa, Ryan dá uma travada. Ele estava quase matando o garoto minutos atrás, e agora se depara com um Chirone completamente diferente do guerreiro frio de antes, parecia um menino indefeso e chorão. Ainda assim, Ryan percebe que Chirone é um gênio. Mas, diferente do seu irmão Rai, ele não venceu com arrogância, lutou com tudo que tinha e de cabeça erguida. Então pergunta o nome dele. Chirone Aryan. Ryan, com ar solene, diz seu nome completo, algo estranho, já que nobres não costumam fazer isso para qualquer um. Para completar, estende a mão e propõe amizade. E assim, depois de um ano de trabalho, Chirone não só recebe elogios pelo desempenho, como também avança na meta de ler 850 livros de história, faltam só 200. Lendo uma média de 3 por dia, sente que está perto de alcançar o núcleo de conhecimento que sempre sonhou. Além disso, estava treinando esgrima. Aos poucos, entendeu a essência do medo e aumentou a resistência da sua zona espiritual. E, mesmo o começo dessa jornada tendo sido lento, para ele o melhor de tudo foi ter conseguido um amigo, Ryan. O jovem nobre, por sua vez, fica chocado com a quantidade de livros na biblioteca. Chirone explica que o patriarca e o segundo jovem mestre frequentam sempre, então eles acumulam o máximo de livros possível. Ryan fica com inveja e comenta que deve ser muito maneiro ser inteligente. Passando mais tempo juntos, Chirone descobre que Ryan pode ser gentil e ter bons aspectos, mas também hábitos imprudentes, como jogar livros no chão. Não faz mais isso. Se não é a minha cabeça que vai rolar. Ryan ri e diz que ninguém tocaria em Chirone por causa de um livro. E promete protegê-lo mesmo que ele queimasse a biblioteca inteira, o que, honestamente, não ajuda muito a acalmar o bibliotecário novato. Para mudar de assunto, Chirone pergunta sobre o treino de Ryan, que diz ter feito apenas o básico e que agora quer estudar um pouco. Mas o garoto enrola tanto que Chirone manda ele começar logo. Estudar é chato, reclama Ryan. Chirone lembra que ele está ali justamente para estudar. Ryan então pergunta se precisa mesmo ler tantos livros para virar mago. Precisa. E eu já estou atrasado. Antes de vir para cá, nunca tive acesso a livros. Agora já li mais de 600. Ryan fica impressionado com a disciplina do amigo. E, mesmo tendo a mesma idade, nota que Chirone é bem mais maduro. Enquanto Chirone lê um livro que debate quem venceria entre um mago e um espadachim, Ryan interrompe para dizer que o livro é chato. Chirone, indignado, diz que estava adorando. O nobre reclama que não tem figuras e nem fala de esgrima, mas Chirone insiste, só pode dizer que é chato depois de ler. No meio da discussão, Rai aparece. Sem pensar, Ryan afirma que o espadachim venceria o mago. Chirone fica preocupado, falar tão levianamente com um jovem mestre pode dar problema. Ryan pergunta ao irmão como ele tem tanta certeza. Rai diz que é só olhar as classificações dos magos e espadachins no continente. Ryan, com aquela cara de quem não engole qualquer resposta, pergunta ao irmão.
Mas como é que você tem tanta certeza disso, hein? Rai, no entanto, não parece muito preocupado com a desconfiança do irmão. Quem fica inquieto mesmo é Shironin, que começa a pensar, meu Deus, será que o jovem mestre está ouvindo tudo isso? Afinal, falar com tanta liberdade sobre esse assunto podia dar problema. Ryan, insistente como sempre, repete a pergunta. Sério, como você sabe que o espadachim vai vencer o mago? Ele até tenta deduzir que Rai só está exaltando o espadachim porque, bom, ele também é um. Mas Rai responde com a calma de quem já tem a carta na manga. É simples. Basta olhar as classificações dos magos e dos espadachins no continente. Ryan revira os olhos. Isso não importa durante a luta. Percebendo que não ia convencer o irmão assim, Rai muda de alvo e fala com Shironin. O problema é que Shironin fica mais tenso que gato em dia de banho, mas se esforça para responder. Se o mago e o espadachim forem do mesmo nível, o espadachim pode ter problemas quando o mago entrar na sua zona espiritual. Antes que Ryan respire aliviado, Rai corta. Mesmo assim, o mago perde. E então vem a revelação dramática digna de novela. Existe um artefato chamado Conjunto de Armadura dos Cinco Deuses, conhecido como antimagia, que interfere na zona espiritual dos magos. Lutar contra um mago dentro da sua zona espiritual é como tentar fugir de tubarões em alto mar, mas, com a antimagia, é como deixar os tubarões sem GPS nem faro. A armadura é feita com mana que flui dentro de um coração de dragão. Resultado, cada peça custa o orçamento anual de um reino inteiro. Ryan, lógico, retruca. Então o mago ainda é mais forte, porque ninguém tem dinheiro para isso. Rai rebate. Ora, os próprios magos inventaram a antimagia. Isso vende que nem pão quente. Shironin, que até então estava quieto, entra na conversa. Isso é coisa típica de mago. Criaram para limitar magia onde é proibida e também para treinar em academias. Mesmo que possa ser usada contra eles, é fruto da inteligência mágica. Conclusão, não dá para dizer que o espadachim é mais forte só por isso. Ryan dá uma risadinha discreta, mas Rai insiste. Entre realidade e ideal, o mago não vence o espadachim. Quando Rai vai embora, Ryan comenta com Shironin. Nunca vi meu irmão com essa cara. Passam-se 6 meses. Shironin está finalizando seu trabalho para a família hoje quando um funcionário sugere a Temoran que o garoto deveria ficar mais tempo na mansão. Temoran corta o papo. Chega de bobagem. Ryan aparece para parabenizar Shironin, que pede para visitar sua casa antes de partir. Ryan, emocionado, aceita, afinal, eles sempre se viam apenas na biblioteca. Ao chegarem, Ryan diz que a família só voltará mais tarde. O quarto dele é pequeno, no fim do corredor, e parece mais um campo de treinamento improvisado. Shironin e Ryan decidiram matar o tempo jogando baralho. Porém, para o azar de Ryan, a sorte parecia ter tirado férias naquele dia, derrota atrás de derrota. Irritado, ele aponta o dedo para Shironin. Você tá trapaceando com a sua zona espiritual, não tá? Shironin, com a calma de quem não tem nada a esconder, rebate. Eu? Trapacear? Nem pensar. O problema é que você é previsível. Dá para perceber alguns gestos que você repete sem nem perceber, fica fácil entender suas estratégias. Quando a gente antecipa as intenções do adversário, fica muito mais simples acertar a jogada. Ryan, contrariado, decide mudar a postura e passa a observar o jogo de maneira mais ampla. Olha só, comenta Shironin, percebendo, usando essa técnica, até consegui entrar na minha zona espiritual com muito mais facilidade. Enquanto conversavam, Ryan, talvez cansado de perder, acaba pegando no sono. É nesse momento que Shironin ouve um som vindo de outro cômodo. Era um piano. Ele não precisou pensar muito, só podia ser Reina, a única da família que sabia tocar. Curioso, ele se aproxima e encontra a jovem concentrada no instrumento. Ela interrompe para perguntar. E aí, o que achou da minha sonata? Shironin, surpreso por ela já ter notado sua presença, responde. Você toca muito bem. Reina então comenta que é a primeira vez que se veem. Ele explica que está na mansão a trabalho, contratado pela família Odin para organizar a biblioteca. Ela, rindo de leve, reconhece. Então você é o garoto dos rumores. Me diga, já tocou piano antes? Nunca. Responde ele, sem esconder o nervosismo. Afinal, Ryan já havia alertado que ela tinha a pior personalidade da mansão. Ignorando qualquer tensão, Reina se oferece para ensinar. Sente-se aqui, ao meu lado. Shironin hesita, mas ela insiste. Anda, ninguém vai te punir. Eu permito. Ele pensa que não pode recusar, e quando teria outra chance de ficar diante de um piano? Reina começa a explicar as notas musicais e os símbolos na partitura, pedindo para ele tocar 3 notas simultâneas. Quando ele consegue, fica encantado com o som. Animado, arrisca. Posso tentar tocar sozinho? Ela permite, mas desconfia que ele saiba mais do que demonstrou. O resultado? Ele começa a tocar tudo, completamente errado. Reina fica dividida entre parar ou deixar rolar. Estranhamente, apesar dos erros, havia algo de especial. Parecia que ele estava transmitindo a mesma emoção que sentiu quando a ouviu tocar. Com a concentração aumentando, Shironin entra na zona espiritual e a música começa a melhorar rapidamente.
Reina fica impressionada. Não era uma performance no sentido técnico, mas havia algo essencial ali. Ela se pega pensando, por que esse garoto é só um mordomo? Além de talentoso, é bonito. Shironi, percebendo que se deixou levar, fica meio sem graça. Nesse momento, a porta se abre de repente. Baixa esse som! Grita Ryan, entrando no quarto. Ele para, surpreso ao ver Shironi ali. Reina, desconfiada, pergunta se eles já se conhecem. Shironi congela, temendo que a amizade fosse descoberta, mas Ryan responde sem rodeios. Ele é meu amigo. Do que você tá falando? Sussurra Shironi, apreensivo. Relaxa. Essa bruxa pode ter uma personalidade péssima, mas não liga pra essas coisas. Retruca Ryan. Na cabeça de Shironi, nada disso fazia sentido. Reina, por sua vez, confirma. Se Ryan diz que vocês são amigos, isso basta. Ele pode ser meio patético, mas se responsabiliza pelo que fala. Curiosa, ela pergunta. E aí, no que você pensava enquanto tocava? Ryan arregala os olhos. Espera, foi você que estava tocando? Achei que minha irmã tivesse enlouquecido. A lógica de Shironi começa a desmoronar. Como assim ela não se importa que um servo seja amigo do irmão? Ele questiona Ryan. Por que mentiu? Sua irmã é uma ótima pessoa. Ryan corta. Não se engane, nunca se sabe quando ela vai tentar te engolir inteiro. Reina pede desculpas pelo irmão imaturo e diz estar feliz que ele tenha feito um amigo. Shironi responde. Na verdade, sou eu quem deve a ele. Que fofo. Comenta Reina. Shironi, no embalo, provoca. Se acha que sou tão fofo, por que não fica comigo? Podia até me adotar pra família. Reina, rindo, pergunta. Então você é tão próximo dele a ponto de não se importar se eu, sua irmã mais velha, ficar com você? Ryan se espanta. Do que você tá falando? Você não é nada demais. Mas antes que ele termine, Reina já está encarando de perto. Como é que é? Shironi pensa que tentar entender Nobre só o deixa mais confuso. Ryan muda de assunto. Aliás, por que você veio pra cá? Você já tinha tirado férias há pouco tempo. Não sabia? Responde ela. Rai vai fazer o teste de certificação. Vim buscá-lo. Partimos amanhã. Nosso avô também veio ver o amigo, mas já vai embora. Ryan se impressiona, a diferença entre ele e o irmão é enorme. Explica-se então que o teste de certificação é um exame reconhecido em todo o continente para magos e espadachins. Menos de 30 passam por ano. Existe também a licença não certificada, obtida por formatura em instituições aprovadas, como a Academia Mágica Alphys. Com pontos de conquista, é possível subir de grau. Mesmo assim, o teste de certificação continua sendo muito disputado. E Rai fará isso aos 18 anos. Ryan comenta que gêmeos podem ser muito diferentes. Reina tenta consolar o irmão e anuncia que vai preparar o jantar, crustáceos do Palácio Real, que exigem preparo especial. Antes de sair, ela diz a Shironi. Foi um prazer te conhecer. A gente ainda vai se ver. Ele se despede, mas fica pensativo se isso realmente acontecerá, já que partiria no dia seguinte. Curioso, pergunta Ryan. Sua irmã tem namorado? O sorriso maléfico de Ryan é resposta suficiente para Shironi se arrepender. Esquece, só curiosidade. Mas Ryan sai correndo. Reina. O Shironi quer saber se você tem namorado. Shironi corre atrás e tampa a boca do amigo. As empregadas, vendo a confusão, se entreolham sem entender nada. Reina apenas comenta. Coisa de criança, ignorem. E as criadas voltam tranquilamente para a cozinha para terminar o prato. As empregadas, depois da confusão anterior, simplesmente voltam para a cozinha para terminar o prato que estavam preparando. Enquanto isso, em outro canto da mansão, um dos mordomos se aproxima de Han e pergunta. Jovem mestre está com algum convidado hoje? Han estranha a pergunta. Não, nada disso estava no cronograma. Foi aí que o mordomo-chefe, ao ouvir o nome Shironi, franze o senho. Esse nome, eu já ouvi antes. Após alguns segundos, ele recorda exatamente de onde e ordena. Chamem Temuran para o meu escritório. Agora. Longe dali, nas montanhas, Ryan treinava intensamente. Seu mestre observava e pensava, olha só, ele voltou a se animar. Faz um ano desde a última vez, e naquela vez o ânimo não durou nada. Talvez isso mude quando ele for para o Palácio Real. Mas havia um problema rondando, o tal Shema. Antes que pudesse pensar mais, alguém surge aos gritos. Jovem mestre! A senhorita Reina pediu que o senhor volte para a mansão imediatamente. Ryan, suando e com a espada na mão, pergunta. É sobre o meu irmão? Se for, pode dizer que não me interesso. Não é isso, senhor. Responde o mensageiro. Ela disse que o mordomo temporário, Shironi, está em perigo, e pode até morrer. Ryan regala os olhos. Morrer? Mas ele iria para casa hoje. O mensageiro explica. Pelo que sei, o mordomo-chefe Lewis fez um relatório para o líder da família.
Não tenho todos os detalhes, mas Reina disse que é sobre a relação do senhor com Chirone. Ryan respira fundo, se vira para o mestre e diz: preciso falar com meu pai. Deixar seu like e se inscrever no canal. E, eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.